Você já se perguntou por que algumas pessoas desenvolvem diabetes, às vezes mesmo antes de grandes sintomas e de grandes alterações na glicose? Você também já se perguntou por que quando o diabetes aparece, quando a gente faz diagnóstico, muitas vezes o coração, os rins, os vasos já estão sofrendo há algum tempo? Hoje eu vou te explicar uma história muito simples. A história de um condomínio que começou a contratar porteiros sem parar. E quando você entender essa história, eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender o diabetes de uma forma muito diferente. E a forma como você entende e lida com isso tem tudo a ver com o seu tratamento. O diabetes, ele não começa quando a glicose sobe, ele começa muito antes disso. Muito prazer, meu nome é Núbia, eu sou médica nefrologista aqui do NefroConecta e por aqui a gente publica conteúdos sobre diabetes, pressão alta, saúde dos rins, prevenção, sempre de uma maneira muito simples e prática, porque a gente acredita que quando o paciente entende de verdade o seu problema, a adesão e a aceitação, o resultado daquele tratamento, ele é muito diferente. Então vamos lá, imagine um condomínio, capítulo 1 dessa história. Imagine um condomínio perfeito, aquele condomínio onde a gente tem vários apartamentos e cada apartamento vai representar uma célula do seu corpo. No nosso condomínio, o que a gente ainda encontra? No condomínio também tem porteiro e o porteiro ele vai significar, representar aqui na nossa história a insulina. E no condomínio a gente também ainda tem muitos visitantes e os visitantes eles serão justamente a glicose. Toda vez que você come, chegam visitantes aqui no nosso condomínio. Uma visita chegou, o que acontece? O porteiro imediatamente toca o telefone. O morador abre a porta, o visitante entra e tudo funciona perfeitamente. E é exatamente assim que o organismo saudável funciona. Você come, chega glicose ali no seu organismo, a insulina, que é o porteiro, vai colocando essa glicose ali nos apartamentos, né? Dentro das células do seu organismo. Então vamos para o capítulo 2 dessa história. O movimento começa a aumentar. Imagine que no condomínio hoje é dia de aniversário e começa a chegar cada vez mais visitantes. É mais ou menos assim com a dieta. Café da manhã, lanche, almoço, belisca aqui, belisca ali, sobremesa, bebida, lanche da tarde, jantar, ceia, mais uma sobremesa, doces, refrigerantes, muitas bebidas açucaradas. Aquele dia de fim de semana assim, caprichado. Ultraprocessados, um monte. Agora o porteiro ele tá trabalhando sem parar. Ele toca muito mais interfone, ele corre muito mais, ele se esforça muito mais. E o corpo faz exatamente isso. Ele produz mais insulina. Eu preciso de mais porteiro. O nome disso é hiperinsulinemia. A insulina sobe no sangue e a glicose ainda continua normal. Os exames continuam normais. A pessoa acredita que está saudável, mas por trás das cortinas existe um problema ali ainda começando. Aquele porteiro está trabalhando muito mais naquele dia. E chega uma hora que a conta chega. Vamos para o capítulo 3. Pense que os moradores agora vão parar de atender. Depois de ano, recebendo aquele tanto de visita sem parar, aquele tanto de açúcar, os moradores, as células do seu corpo começam a ficar cansados. O interfone toca, toca, toca e ninguém atende. Toca mais uma vez, demora mais, os apartamentos não respondem como antes. O porteiro está tentando, mas não vai. Isso é resistência insulínica. A insulina está presente, o porteiro está ali, mas a sua ação ela já está bem diminuída. O corpo, os apartamentos não respondem da maneira como antes. Então, a gente acaba produzindo mais insulina, ou seja, mais porteiro, contrata porteiro, mais esforço, mais trabalho, mais desgaste. E aqui começa o capítulo 4 dessa história. O grande erro está aqui. Quando a gente olha só para a glicose continua normal, mas os porteiros, a insulina, eles estão exaustos. A doença já começou. A hiperinsulinemia já está presente.
o ganho de peso aparece, a gordura abdominal aumenta, a pressão começa a subir e o fígado começa a acumular esse excesso de açúcar na forma de gordura. A síndrome metabólica se instala, mas ninguém percebe, porque a glicose ainda parece muito bonita. O capítulo 5 se chama colapso. Chega um momento em que os porteiros eles não conseguem mais dar conta do trabalho. Não importa quantos sejam contratados, não tem porteiro que dê conta. O sistema entrou em colapso. Agora os visitantes vão ficando do lado de fora. É o açúcar. A glicose sobe, o exame altera. Surge o pré-diabetes, que em seguida se torna no diabetes. E o problema começou muitos anos antes. O diabetes não apareceu naquele exame, ele estava sendo construído silenciosamente há muito tempo. E os rins? Como é que eles ficam nessa história? Enquanto tudo isso está acontecendo ali naquele condomínio, os rins eles estão trabalhando muito mais. Eles entram em hiperfiltração, eles começam a sofrer, pequenas quantidades de proteína começam a aparecer ali na urina, os vasos são lesionados, o coração sofre, o cérebro sofre, os rins sofrem, mas ainda com uma creatina normal, porque ele está dando conta do recado. Muitas vezes, quando o diabetes é diagnosticado, parte desse dano já aconteceu. E é justamente por isso que a prevenção importa tanto. E agora, me conta aqui, como é que a gente poderia ajudar o condomínio nessa história? Será que a solução é contratar infinitos porteiros? Não. A solução está em melhorar a alimentação, diminuir a quantidade de visitas, diminuir o peso quando necessário, dormir bem, movimentar o corpo, reduzir ultraprocessados, dar períodos de descanso ao nosso organismo. Quando fazemos isso, os moradores voltam a atender melhor, o condomínio volta a funcionar. A necessidade de insulina ela vai diminuindo e aí o metabolismo melhora. Agora me conta uma coisa, se você chegou até aqui, eu quero que você lembre de uma frase. O diabetes ele não começa quando a glicose sobe. O diabetes começa quando o organismo passa anos tentando compensar um excesso que nunca termina. E é justamente nessa fase ainda silenciosa que existe a maior oportunidade de mudar o futuro. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva agora no canal do NefroConecta e compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente está por trás do diabetes. E se você acha que esse vídeo merece uma segunda parte para a gente entender em que momento a gente para de ter porteiro, a gente para de ter insulina, como é que a gente poderia ajudar, né? Explicar um pouco melhor como a gente poderia ajudar aquele excesso de visitante por aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber.